Jornada dos Anjos, capítulo 66, terceira parte. Isabela fechou o consultório e, pensativa, dirigiu-se para casa. Já poderia dizer a Mário que retornasse, pois, apesar de solucionar-se tragicamente, o pior da situação do rapaz havia passado. Chegou em casa em silêncio e subiu para ver a filha. Fitou o rosto sereno da menina que dormia, e murmurou cheia de ternura, enquanto ajeitava a coberta com delicadeza sobre o corpo da pequenina. Parece um anjo. Quanta doçura! Depois foi para o quarto, esperando encontrar o marido. Ele não estava. Ao invés dele, encontrou sobre sua mesa um recado que a sogra lhe escrevera. Peter dormirá na Califórnia. Virá somente amanhã. Sem ânimo para jantar, desceu, tomou um copo de leite, voltou para o quarto e se deitou. Acomodou-se na cama vazia e não pôde reter as lágrimas que lhe corriam pela face. Lembrou-se com ternura dos primeiros tempos de seu relacionamento com Peter, do namoro à distância, do início do casamento, quando passavam juntos todo o tempo livre, trocando carinho, longas e reconfortantes conversas. Suspirou com tristeza. Sentiu saudades daqueles momentos inesquecíveis, mas tão breves que viver ao lado do homem amado. Agora seu lar estava enfraquecido. Ela sabia disso. Aquela atitude de Peter de permanecer fora de casa mais tempo do que planejado já era quase uma constante. Ele se distanciava cada vez mais dela e da família, enredado em uma vida de notoriedade que o estava transformando em um homem leviano, orgulhoso e egoísta. Dava crédito a tudo que os bajuladores ao seu redor diziam, muito especialmente seu editor, que se tornara seu conselheiro, satisfeito com os lucrativos resultados que os livros de Peter rendiam. Suas palestras e sua enorme capacidade, recém-descoberta, de envolver os espectadores com seu carisma pessoal, faziam dele uma figura continuamente procurada por famosos entrevistadores dos programas de rádio e televisão. E Peter perdia-se mais e mais fascinado pelas sensações que experimentava diante de novas possibilidades que a vida lhe oferecia. Isabela virou-se na cama, buscando afastar da mente aqueles pensamentos tristes. Em sentida oração, pediu amparo e proteção para o esposo e a família, e finalmente adormeceu. Era madrugada alta quando se sentou na cama, gritando apavorada. A sogra entrou, acendeu a luz. O que foi? Sentando-se na cama ao seu lado, ela examinou o quarto e viu que tudo estava em ordem. Então indagou. Mais um pesadelo? Outro terrível. A sogra foi até a cozinha e voltou com um copo de água. Depois de bebê-la, Isabela agradeceu. Obrigada por estar aqui. Sorrindo com carinho, Dorothy tomou-lhe as mãos. Estarei aqui para o que precisar. Quer me contar o que sonhou? Isabela ainda tremia. Tomou o último gole de água e narrou ao depositar o copo na mesa de cabeceira. Foi muito confuso. Pessoas corriam para todos os lados, eram de diferentes nacionalidades. Depois de muitos gritos de pavor, vi água inundando tudo. Fiquei paralisada. E ela me engoliu. Ela fez uma pausa, limpando as lágrimas. Espero que seja somente um sonho. Não terá ficado impressionada com as cenas do último documentário sobre o tsunami? Seu relato é parecido. Parece, só que é como se estivesse acontecendo em diversos lugares do mundo, e não somente como foi na Indonésia. Eu via pessoas de diferentes partes do globo correndo ao mesmo tempo. Teme que seja outro aviso?
A nora não ousou responder e as duas guardaram silêncio por algum tempo. Depois, Isabela pediu: "Vá dormir, já estou melhor, obrigada." "Tem certeza de que não quer que eu fique mais um pouco? Quer que chame sua mãe?" "Não é preciso, estou bem." Depois que ela saiu, Isabela ficou sentada na cama. Tinha medo de adormecer e continuar sonhando. Meditou sobre o que significaria aquele sonho. Sentia um peso enorme no coração. O que estaria acontecendo que tanto a oprimia? Por certo, era repetida a ausência de Peter que a entristecia. Finalmente foi vencida pelo cansaço e adormeceu. Algumas semanas depois, sonhou com explosões e tanques invadindo sua rua. Via as pessoas atingidas pelos projéteis. Alarmada, ligou para Helena e contou sobre os sonhos que vinha tendo. A amiga ouviu com atenção antes de comentar. "Talvez não seja um sonho premonitório. Nem todos os seus sonhos se realizaram exatamente como os viu." "Sim, você tem razão. Nem todos se concretizaram. Ainda assim, eu fico me questionando. Por que tanta dor, Helena? Em todos os meus sonhos, vejo muita dor, muito sofrimento. Por que temos de sofrer assim? Violência, desamparo, fome, doenças de todos os tipos e muitas catástrofes naturais, uma atrás da outra. Onde tudo isso vai parar?" Deixando que Isabela desabafasse, Helena escutou sem interromper. Quando ela silenciou, a amiga explicou. "Infelizmente, somos nós mesmos, seres humanos, que cultivamos a dor e o sofrimento ao nosso redor. Observe o comportamento da grande maioria de seus conhecidos. Quantos estão preocupados de fato em ajudar os seus semelhantes, ou então em melhorar-se e em mudar? Quantos meditam sobre os ensinos de Jesus e buscam segui-los? Ao invés disso, recitamos versículos decorados que saem tão só de nossos lábios e não de nossos corações. A taça da iniquidade está cheia. É natural que derrame, espalhando dor por toda parte. Enquanto cada ser humano não fizer real e verdadeiro esforço por transformar o próprio interior, resgatando os preciosos valores transmitidos por Jesus para se aproximar de Deus, não conquistaremos melhor expressiva em nossas vidas, em nosso planeta. É preciso verdadeiro esforço no bem. Sem isso, a dor persistirá como professora para nos ensinar a refletir sobre nossas atitudes. O orgulho e o egoísmo dominam nossa sociedade hedonista. Enquanto não combatermos com seriedade essas graves doenças da alma, elas continuarão a nos corroer por dentro, extravasando para tudo que estiver à nossa volta. Claro que há muita gente trabalhando pelo bem e sofrendo, como você, a oposição sistemática que se apresenta das mais diversas formas. Helena se calou. Depois aconselhou com humildade. Confiemos em Deus. Ele conhece todas as coisas e seus desígnios são justos e perfeitos. Fortaleça sua fé pelo trabalho incessante. Esse é o conselho que os orientadores espirituais nos têm dado, profundamente preocupados que estão não só com a situação atual da Terra, mas, sobretudo, com a condição espiritual de todos nós. Eles estão ao nosso redor para nos sustentar. Porém, precisamos confiar em sua proteção e na direção divina sobre o planeta. Conversaram ainda por algum tempo, e então Isabela finalizou a ligação agradecida. Mais uma vez, obrigada por me escutar. Ligue sempre que desejar e dê um beijo bem carinhoso na minha neta. Sorrindo, Isabela respondeu,
Sua neta, pode deixar. No esforço para se reaproximar do marido, Isabela organizou uma pequena viagem para que os dois pudessem ficar algum tempo a sós. Entretanto, Peter já acalentava o desejo do divórcio, ressentido com o fato de ela ter deixado de acompanhá-lo em seus compromissos e viagens. Achava inadmissível que tantas belas mulheres ansiassem por sua companhia e a esposa o trocasse por um punhado de pobres do Brooklyn. Contudo, ao mesmo tempo em que cobrava sua presença, quando a tinha, ele receava que Isabela dissesse algo sobre suas experiências psíquicas e sobre o espiritismo, aparecendo como fanática aos olhos daqueles que o admiravam e podendo, assim, prejudicar-lhe a imagem e o prestígio. Ciente dos planos de Peter, que fora Constantino há quase 2000 anos, Thomas solicitou às esferas mais elevadas que cuidavam do planeta permissão para reencarnar e ficar ao lado de Isabela, na tentativa de manter os dois unidos. Recebeu a autorização e, como não tinha tempo a perder, aproveitou-se daquela viagem romântica do casal para retomar o corpo físico, agora como filho de Isabela e Peter. Planejaram ficar juntos por 4 dias, mas, já no segundo, Peter começou a fazer telefonemas, dando sinais de que não conseguia concentrar-se na esposa. Acabaram por regressar na manhã do terceiro dia. Isabela vinha quieta e pensativa, enquanto Peter dirigia. Já perto de casa, ele falou: "O que você tem? Veio calado o caminho inteiro? Sinto termos de voltar antes, mas realmente fiquei um pouco inquieto, pois preciso dedicar-me ao próximo livro." Fitando o marido, Isabela indagou: "É o livro de sua vida, Peter. Como está escrevendo? De acordo com o que planejou antes de tomar esse corpo, ou fugindo de suas responsabilidades?" "Lá vem você outra vez. Está ficando desagradável e cansativo. Já não sabe falar outra coisa? Está fanática por esse espiritismo." "Não é pelo espiritismo que estou envolvida, e sim pelas verdades eternas que ele nos ensina." Isabela não pôde prosseguir, porque Peter estacionara o carro e Juliana vinha gritando com alegria: "Mamãe chegou!" Semanas depois, Isabela constatou, entre apreensiva e feliz, que estava esperando outra criança. Já Peter recebeu a notícia com profunda inquietação. Não queria mais um filho. Envolviam-no entidades espirituais afinadas com as trevas, antigos companheiros do passado, que anos antes o haviam ajudado a afundar-se em uma depressão, aos quais agora Peter dava larga guarida. Agora utilizavam uma tática diferente, hipnotizavam-no com o sucesso e a fama, para que se sentisse encantado por si mesmo e pelo êxito alcançado. Depois que Isabela deu-lhe a notícia da gravidez, Peter não teve mais tranquilidade. Sentia-se compelido a esquecer os planos de separação, permanecendo junto da esposa e da família. Por outro lado, perdia-se em sentimentos contraditórios, desejando plena liberdade para fruir a vida como bem entendesse. Passou algumas semanas em ardente conflito. Finalmente, vencido pelo orgulho e pela vaidade, resolveu ter uma conversa definitiva com a companheira. Naquela manhã, quando ele desceu, Isabela perguntou: "Na sexta-feira tenho consulta para fazer um ultrassom. Vem comigo?" Ele não respondeu. Quando terminou de tomar o café, pediu: "Venha comigo até o escritório. Precisamos conversar." Isabela o seguiu com o coração opresso. Já imaginava o teor da conversa. Peter fechou a porta e disse: "Essa não é uma conversa fácil para mim, principalmente com você nesse estado." Isabela, antevendo o triste desenrolar do assunto, não conseguiu conter as lágrimas que lhe brotavam nos olhos.
Imediatamente, foi amparada por espíritos amigos e pelo protetor espiritual que substituíra Thomas. Eles a fortaleciam, enchendo-a de carinho e amor. Peter então comunicou: Isabela, quero o divórcio. Assim, de repente? Nos últimos tempos tenho pensado muito em obter minha liberdade. É claro que a chegada de mais um filho abalou-me no mais íntimo. No entanto, não seria justo comigo nem com você, nem mesmo com ele, escolhermos ficar juntos apenas por causa dele. E o amor que sentíamos um pelo outro, Peter? Quase comovido, ele afagou os cabelos da esposa, depois disse, afastando-se: Tenho imenso carinho por você, Isa, mas quero voar o mais alto que puder. Quero ter liberdade total para realizar o que desejo. Ela abaixou a cabeça e ele continuou: É claro que nada haverá de faltar para vocês. Deixarei a casa em seu nome e lhe darei uma grande quantia em dinheiro. Terão tudo, do melhor possível. Vou pagar os estudos das crianças, as viagens que você fizer, sozinha ou com eles. Enfim, tudo o que quiserem ou de que precisarem. Dinheiro não será problema. Erguendo a cabeça com os olhos úmidos e brilhantes, Isabela questionou: Acha mesmo que estou preocupada com o dinheiro? Ele fitou a esposa com certo desdém. Claro, você é superior, uma mulher acima das banalidades da vida. Não se preocupa com o dinheiro. Não é isso. Não precisa explicar, Isa. De qualquer modo, importando-se você ou não, vou cobrir todas as despesas de minha família. Ela emudeceu e ele também. Depois de longo silêncio, Peter foi duro. Podemos fazer isso da maneira fácil ou da mais difícil. Dadas as suas condições, acho melhor simplificarmos ao máximo. Vou para um hotel agora mesmo. Você descansa, se refaz e mais tarde conversamos sobre as questões burocráticas. Ela se levantou, abraçou forte o marido, que permaneceu imóvel, e perguntou com delicadeza: Se fiz algo de que não gostou, eu posso mudar. Afastando a esposa, ele respondeu: Não é você, querida, sou eu. Sentindo a decisão inabalável do marido, Isabela disse com enorme tristeza: Não há nada que eu possa fazer ou dizer que vá fazê-lo mudar de ideia, não é? Não, nada. Então está certo, faça como desejar. Não vou dificultar em nada sua decisão. Sorrindo pela primeira vez desde que haviam começado aquele difícil diálogo, Peter falou aliviado: Acho uma sábia decisão. Depois de comunicar à família a decisão do casal, Peter instalou-se em um hotel ainda naquele dia. Nos meses que se seguiram, durante todo o período de gestação, Isabela buscou amparo no trabalho incessante. Sempre que sentia o desânimo rondar-lhe o coração, ligava para Helena e conversava. Ao desligar, a jovem se sentia fortalecida em seus valores e ideais e, atendendo aos conselhos da amiga, dedicava-se ao próximo, esquecida de si e de seus problemas. Os pesadelos continuavam cada vez mais frequentes, noite após noite. Isabela via grandes calamidades abatendo-se sobre a terra. Ao despertar, recorria-se ao melhor meio de acalmar-se. Orava por si, por seus familiares e por todo o planeta. No final da gestação, o médico a aconselhou a diminuir um pouco o ritmo, pois a água em sua placenta diminuía além do normal, o que podia ser reflexo do estresse emocional pelo qual passava. Isabela acatou-lhe as orientações e manteve-se mais em casa. Naquele dia, estava particularmente cansada. Entrou no lindo quarto que decorava com extremado carinho e acrescentou alguns detalhes.
Depois abriu uma das gavetas da cômoda e pegou algumas peças do enxoval que preparava para o filho. Beijando-as, falou baixinho enquanto afagava a barriga. Como queria que seu pai estivesse conosco agora, filho. Mas não se preocupe com nada. Vamos pedir muito a Deus que o proteja e ajude. Quem sabe? Afinal, nada é impossível para o Criador. Preparava-se para descer para o jantar quando notou o sangue a escorrer-lhe pelas pernas. Assustada, gritou pela mãe, que logo apareceu no quarto. Minha filha, vou ligar já para o seu médico. Venha, eu ajudo a se deitar. Ana Lídia acomodou a filha na cama apreensiva. Você devia ter se aquietado antes. Trabalhou em demasia. E para quê? Às vezes sou obrigada a concordar com Peter. Gemendo de dor, Isabela pediu. Por favor, mãe, agora não. Chame o médico. Horas depois, ainda aos 8 meses de gestação, ela estava no centro cirúrgico, sendo preparada para uma cesariana. O obstetra esclarecia procurando acalmá-la. A placenta descolou e a bolsa se rompeu, por isso o sangramento. Precisamos tirar o bebê. E interromper a gestação não fará mal à criança? Com o rompimento da bolsa, você pode acabar com uma infecção, bem como o bebê. Sou pediatra, doutor, e sei bem que o bebê pode não estar com o pulmão pronto. Embora não desconheça sua experiência profissional, peço que confie em mim. Temos condições de cuidar dele, que é muito saudável. Agora relaxe. Quem vai assistir ao parto? Isabela respondeu, disfarçando a frustração. Nem minha mãe, nem minha sogra têm coragem. Portanto, não terei acompanhante desta vez. O médico que fizera o parto de Juliana e já sabia da situação entre Isabela e Peter, não disse nada. Apenas acomodou-a na posição, esperando o efeito da anestesia. O procedimento ocorreu com tranquilidade e prestimoso amparo espiritual. Uma equipe de médicos do plano etéreo acompanhava aquele momento, auxiliando Thomas no retorno ao planeta. O bebê nasceu saudável e chorando muito. Foi levado para a UTI neonatal por questões de segurança, mas 3 horas depois já estava nos braços da mãe. Ao fitar aqueles olhos serenos e amorosos, Isabela tinha a nítida sensação de que já o conhecia. Certamente profundos laços de amor nos unem, pensava. De fato, a adaptação entre mãe e filho correu com naturalidade. Marcos veio preencher o interior de Isabela com plena realização materna. A felicidade que sentia na companhia dos filhos atenuava a amargura pela ausência de Peter. Ela não demorou a reassumir as suas responsabilidades. Marcos crescia saudável e feliz. Peter parecia esporadicamente para ficar algum tempo com os filhos, apesar de estar sempre com pressa, aproveitando pouco do convívio com as crianças. 2 anos se passaram. Não obstante